Bom, gente, boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou a Paloma, eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos castanhos e castanhos na altura do ombro. Hoje eu estou usando uma blusa preta com o logo do TDC e estou em uma cadeira gamer. Bom, eu trabalho com acessibilidade digital no Mercado Livre e eu sou autista, então trabalho com pessoas com deficiência e por esse trabalho com pessoas com deficiência também há bastante tempo. Comecei a trabalhar com acessibilidade digital e me descobri autista nesse meio tempo, nesse desenvolvimento de carreira. Agora eu passo para a Vanessa. Bom, meu nome é Vanessa, eu sou estudante de nutrição, eu sou autista, tenho TDAH e superdotação. Antes eu tinha uma outra carreira como professora de idioma e eu trabalhava com alunos que tinham necessidades diferenciadas de ensino por alguma dificuldade de aprendizagem, mesmo autismo. E fui me descobrir autista bastante tempo depois, mas já me identificava muito com aquilo e gostava muito de fazer esse trabalho. Muito legal. Kátia. Boa noite, eu sou a Kátia, eu sou psicóloga. Esse tema do autismo me interessa demais, porque eu tenho uma filha autista, e estou com 56 anos, fui diagnosticada agora também com um TEA de suporte 1, né? Atuando na área e, assim, me aprofundando no trabalho com o autismo, porque a intenção é que a gente consiga dar mais espaço para que eles tenham a sua visibilidade como pessoas e não como alguém que precisa ser encaixado no neurodivergente. Então é isso, muito obrigada. Legal, galera. E eu vou começar esse nosso painel, né, com uma pergunta simples. Não é simples, né, é uma pergunta que pode ter várias respostas, né, várias interpretações, que eu acho que e eu vou direcionar essa pergunta já para a Kátia, que é a expert aqui, né? Para não deixar eu falar besteira. Como que a gente pode descrever, né, ou não sei se definir é uma boa palavra, né? Mas como é que eu posso explicar o que é um neurodivergente? Ou a neurodivergente? O neurodivergente é aquele que tem um funcionamento do cérebro diferente do neurotípico. Aqui eu teria que entrar a nível de neurociência, falando sobre as podas neurais que ocorrem lá na infância, ia tomar um rumo assim meio específico demais. Então eu vou deixar esse lado muito específico para a gente estar falando como que a gente pode se reconhecer autista, o porquê de precisar de um auxílio para essa descoberta. É muito característico nas pessoas que buscam ajuda, são aquelas pessoas que não estão se enquadrando em grupo nenhum, porque são diferentes, normalmente sofrem bullying na escola, não entende a piadinha dos colegas, tem aquele problema também na hora de fazer uma prova, não é que não sabe a matéria, sabe, mas não consegue compreender a prova que está ali. E problemas, assim, de relacionamento. De repente, as pessoas, elas se sentem assim... Eu estou escolhendo bem as palavras, porque não é fácil a gente estar traduzindo. A gente está mexendo com o sentimento dessas pessoas, então precisa muito cuidado. Eles buscam... Deixa eu buscar aqui uma palavra que seja bem adequada. Tem que ter esse momento de tomar cuidado para envolver tudo que a gente quer dizer, mas sem usar qualquer expressão que outras pessoas vão achar um incômodo ou que vá definir incorretamente.
Exatamente. Então, chegam queixas, assim, variadas de relacionamento, casais que têm uma vida que está, assim, um verdadeiro inferno, está virada de ponta cabeça, porque a minha mulher ou o meu esposo andam sempre de cara feia, são ásperos, e não. Quando chega numa terapia que a gente vai aprofundar, a gente vai fazendo, vai conhecendo o paciente, com o tempo a gente vai descobrindo que eles, na realidade, o que acontece? Fazem parte do espectro autista. E aquele colocar, assim, agressivo, rude que os parceiros colocam, não é. É só não ter a condição de expressar na face aquilo que estão sentindo. Às vezes estão entusiasmados com alguma coisa e o parceiro não compreende isso. Porque a face está demonstrando outra coisa. E para nós, autistas, nem sempre fica fácil a gente demonstrar esse sentimento. E isso não elimina de modo algum que o autista seja empático. Ele compreende a dor do outro. Ele sabe até auxiliar na dor do outro. Tem palavras de acolhimento? Tem. Mas ele não consegue demonstrar, às vezes, na face. E isso atrapalha. Então, na terapia, conforme vai desenvolvendo o relacionamento terapeuta com o paciente, a gente começa a perceber algumas coisas e quando nós chegamos ao diagnóstico de autismo, a pessoa chega a se sentir aliviada, porque ela tem uma imagem de si, ela começa a se compreender o modo dela existir. E com o apoio da psicoterapia, porque muitas vezes é necessário, ela consegue respeitar essa maneira de ser, sem tentar se encaixar no neurotípico, que para ela é um sofrimento. Então, é muito importante esse acompanhamento psicoterápico, para quê? Para que vocês, nós, porque eu também faço o meu, tenhamos condições de enfrentar esse mundo que está aí e nós não podemos mudar. A parte sensorial, a gente não tem como controlar tudo, não tem. Então, nós precisamos de estratégias para poder conseguir, entre aspas, sobreviver nesse mundo. E aí, quando a gente fala de interação, né? Porque no final a gente está falando de interação social, né? E tem várias nuances nesse caminho. E eu convivo com a Vanessa há anos, né? A gente sabe que no começo algumas das coisas a gente não sabia explicar por quê. A gente teve muitos problemas no meio do caminho, discussões que aconteciam, as brigas até que a gente tinha que, no final, era uma interpretação que nem ela nem eu sabíamos por quê, né? E eu acho que quando a gente pensa nesse tipo de cenário, tem que ter um entendimento mais profundo, não é simplesmente a gente classifica as pessoas de uma forma muito rasa, às vezes, né? E eu acho que dentro de empresas existe uma dificuldade também nesse meio. Por exemplo, Paloma, conta um pouquinho para a gente. Você está trabalhando hoje dentro de uma empresa, você está participando aí de uma realidade em tecnologia que é diferente, até mesmo de todo mundo que está aqui, né? Você está aí, você não quer ir no Mercado Livre, é isso, né, Paloma? Isso mesmo. Legal. E aí, eu acho que tem alguns nuances nesse dia a dia, e a gente viu um pouquinho sobre o autismo com a palestra anterior, né? Mas aí, no teu dia a dia, dentro de uma empresa, onde a gente sabe que já tem que ter ali um certo tato de comunicação, de interação, a dificuldade é a mesma, ela é maior, o estresse, o desgaste físico, né? A Vanessa, por exemplo, falou desse desgaste físico, emocional, da interação, né? É pior, é melhor, depende. Como que é? Por exemplo, hoje no Mercado Livre, como é que você lida com isso? Bom, primeiro que o que a gente vê dentro das empresas, elas são sempre reflexo que a gente tem dentro da sociedade, né? Então, é um primeiro ponto a se trazer. E por mais que as empresas trabalhem os aspectos de cultura, os aspectos de inclusão e acessibilidade,
nem sempre a gente vai ter todo esse suporte, né? Vai encontrar todo o suporte com todas as pessoas. Mas porque as pessoas também estão em constante desenvolvimento. Isso foi algo que eu aprendi ao decorrer da minha vida. A gente também saber em que ponto as pessoas estão no desenvolvimento delas e no aprendizado. E compartilhar também a parte de inclusão e de acessibilidade faz parte sempre de explicar quais características a gente possui, quais características, o que tipo de suporte se precisa. Hoje eu consigo falar isso, hoje eu consigo verbalizar, e hoje eu tenho todo uma equipe que me ampara isso dentro do Mercado Livre. Agora, na outra empresa que eu trabalhei, isso não era a minha realidade, isso mesmo já tendo o diagnóstico, e antes do diagnóstico, aí talvez, complementando até o que a Kátia, não sei se era essa palavra que ela buscava, mas o que eu me sentia, como eu me sentia era inadequada. Né? Então, em todos os ambientes, eu era a pessoa assim, tida como inadequada. E aí eu sempre estava muito diferente. Eu acho que esse sentimento é muito comum a gente ter, e isso é muito triste. E aí eu era pontuada por várias coisas que eram características do autismo, que hoje eu vejo, e eu nem sabia que eu tinha alguma condição. Então, isso foi muito, assim, que me machucou bastante. Depois, pensando nisso, eu fico, poxa vida, como deve ser no nosso país, quantas outras pessoas não sabem do seu diagnóstico, não sabem reconhecer que são pessoas autistas e sofrem também, sofrem com preconceito, sofrem esse capacitismo dentro das empresas. Então, por isso, dentro das empresas, no geral, a gente tem que sempre pensar num design universal para a inclusão, em todos os aspectos, inclusive nas questões de gestão de desempenho, que também eu vou tratar um pouquinho, mas na avaliação mesmo de desempenho, como a gente vai avaliar todas essas pessoas com diferentes características para que a gente abarque essa diversidade. Então, essa é um pouco da vida dentro das empresas, mas há muitos conflitos, sim, conflitos de áreas, para você explicar, e tem coisas que às vezes a gente, por exemplo, eu tenho dificuldade de solicitação. Isso é uma das características também do autismo, e que ela se apresenta de várias faces. Por exemplo, eu não sabia até outro dia que eu não consegui pedir ajuda, era uma das características do autismo. E eu vendo as diversas faces, é a mesma face de uma pessoa que ela não consegue atender o telefone, que ela ou vai a uma loja e, por exemplo, ela está acostumada a sempre comprar com o mesmo vendedor, no dia que aquele vendedor não está, ela compra qualquer coisa. Então, são várias características, assim, várias faces, e que se apresenta, por exemplo, no meu caso, eu não consigo pedir ajuda, porque, assim, eu faço tudo, até vou buscar todas as regras, eu gosto de ter internalizado todas as regras, tudo, para que não precisasse falar com ninguém, para que não precisasse, e eu não sabia que isso era uma característica autística. Então, outro dia, lendo o blog da doutora Raquel Del Monte, eu acabei descobrindo e falei, puxa, e tem pessoas que acham que eu sou orgulhosa por não pedir ajuda, e não é orgulho, é realmente uma barreira, é realmente algo que, assim, é uma dificuldade minha, e que eu vou precisar sempre trabalhar nessas habilidades sociais, nessas questões, mas os lugares, aí sim a gente pode falar em barreiras dos locais, se a gente fala, e os locais não compreendem esse universo do autismo, não compreendem quais são as peculiaridades de cada autista, e também não adianta falar que todos os autistas são da mesma maneira, mas não entendem como se adequar para cada um deles, aí esse lugar se torna inacessível. Hoje, ainda bem que eu estou num lugar que não é assim, que realmente ele me dá esse suporte para que eu possa me incluir. Legal. Eu não sei se a Vanessa está rindo por causa disso, mas é que de vez em quando a gente vai para alguns lugares... Eu não estou rindo, tá, gente? Assim, só para deixar claro.
É a percepção aí, ó. Mas é que me deu uma ficha caiu agora, tá, Paulão? Que a gente vai em alguns lugares e vai perguntar alguma coisa para alguém e ela fala, não, vai lá, pergunta lá. E eu falo, pô, vai lá, pergunta. Agora eu falo, é isso. Mas sim, é exatamente isso. Eu falei aqui para a Paula, eu falo, olha, é por isso, olha. E é muito legal, né, quando a gente convive, Paula, que a gente vai percebendo algumas coisinhas no dia a dia. Então, acho que teve várias coisas, que não dá nem para citar, porque teve várias coisas que a gente no dia a dia, ela fala, não, porque por causa disso o autista fala, nossa, então é por isso que daquele dia a gente falou desse jeito, ou é por isso que aquele dia você não entendeu o que eu falei, ou eu não entendi o que você falou. Começa a cair umas fichinhas, assim. E é muito legal, porque à medida que a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente consegue se perceber melhor nas situações e consegue começar a desenvolver estratégias para lidar melhor com isso. Vou dar um exemplo extremamente simples. Uma coisa que eu não consigo fazer é pedir para o Uber desligar a música. Se eu estou num dia bom e aquela música está me fazendo mal, eu consigo falar, senhor, por favor, poderia desligar a música? Agora, se eu estou num dia que eu não estou muito legal e aquela música está me fazendo mal, eu não consigo pedir. Então, eu estava pensando, o que eu posso fazer? Eu tenho que ter alguma estratégia para fazer isso. Nem que eu escreva um bilhete, ande com esse bilhete comigo e eu mostre para o motorista. É a melhor solução? Não sei, mas pelo menos é uma estratégia. Eu tenho que pensar em alguma coisa para contornar as dificuldades que eu tenho. E isso se aplica a todas essas características que a gente vai percebendo, todas essas coisas que às vezes a gente nem sabia que eram relacionadas ao autismo, mas a gente percebe que são relacionadas ao autismo e que estão presentes na nossa vida, desde as atividades cotidianas mais básicas até a nossa vida dentro do trabalho. Tá tentando tirar do mundo aqui. Tá lutando com o mouse aqui. Legal. E aí, assim, a gente falou, eu não sei, acho que foi ontem que a gente falou um pouquinho sobre... foi no painel de ontem que falaram sobre educação, né? Eu acho que em todos os aspectos, a educação ela pode vir de casa, ela pode vir da faculdade, ela pode vir da terapia. E aí, por exemplo, acho que eu não sei se a Paloma tá fazendo uma faculdade ou uma pós, mas a Vanessa está fazendo faculdade agora, né? E apesar de que a empresa, você sabe que a empresa tem uma consciência, vai ter, acho que vão ter instituições de ensino que ou tem ou vão passar a ter algum nível de consciência, né? Mas a gente sabe que na faculdade você está lidando com pessoas com perfis até mesmo um pouco diferentes que dentro de uma empresa. São pessoas que estão no começo de uma carreira ou mudando. Então a forma de lidar às vezes é um pouco diferente, né? Mas assim, então no dia a dia, por exemplo, pega em faculdade, né? Você acha que muda o fato de você estar numa faculdade numa empresa? Você acha que as pessoas se comportam de uma forma diferente nesse sentido, professores também? E como que você vê, por exemplo, a contribuição das pessoas que, e no final das contas o professor é como se fosse um líder, né? Desses professores, como que eles podem influenciar as pessoas que estão ali em volta, seja em algo positivo, ou como que eles influenciam hoje para algo negativo, né? Fiz uma pergunta grande. Olha, comparando assim a minha experiência quando eu estava trabalhando e agora na faculdade, eu acho que é muito diferente, porque na faculdade, não que isso seja certo, mas os professores eles se sentem meio que os donos da verdade sempre, né? Então o professor está lá em cima, o aluno está lá embaixo e é isso. É essa a relação dentro da sala de aula, não deveria ser assim. Enquanto que na empresa não é bem assim que funciona. Cada um tem o seu papel ali dentro, você tem que desempenhar a sua função, você tem um trabalho a entregar, enquanto que na faculdade não. O aluno tem uma data para entregar alguma coisa, o professor faz o que ele quer na hora que ele quer e está tudo certo, nada acontece com ele. É um mundo completamente diferente. Então não dá para querer comparar. Qual que é a segunda parte da pergunta? Que foi muito grande e eu já esqueci, desculpa. Eu falei que a pergunta era grande. O outro ponto né? E aí eu acho que a Paloma e a Cátia podem contribuir nesse lado também, né? Como que o professor, nesse estágio de carreira, e aí eu acho que a Paloma, dentro do Mercado Livre, vai poder falar, porque ela está dentro do Mercado Livre, e a Cátia numa perspectiva diferente também, porque a Cátia está numa pós-graduação, né? Como que o professor ou o líder ele pode influenciar nesse cenário? Bom, no meu caso, vou primeiro também completar com a primeira parte sobre o cenário da universidade,
eu tive, na verdade, assim, um choque contrário, porque muita coisa eu fui me descobrindo dentro da universidade, inclusive porque eu trabalhei com pessoas com deficiência dentro da universidade e tinha um núcleo de acessibilidade, então também fazia inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, adaptava materiais. Então, maravilha! Sim, era uma coisa assim. Não tem isso aqui, não. Não tem. Nossa, eu me apaixonei, então, assim, completamente pela área de inclusão e acessibilidade. E a minha universidade, foi uma das primeiras a realmente implantar cotas para pessoas com deficiência, mesmo antes da legislação, mesmo antes de 2012. Então, e eu participei muito de conselhos da universidade, porque eu adorava saber de todas as regras, como eu já falei, todas as normas, tudo. E quando algum professor realmente ele não era acessível para algum dos outros alunos, então ainda não sabia que eu era autista, mas eu já não deixava assim que determinadas injustiças acontecessem. E eu falava, então, professor, olha, tal dia, né? Eu poderia mudar a data de prova, alguma coisa assim, quando o aluno pedia para eu falar professor, muitas vezes respondia, eu não dou regalia para ninguém, né? Ou, na verdade, o tempo a mais, a hora a mais de prova, aí que eles falavam que era regalia. Eu falei, tudo bem, não tem problema, a gente conversa de outra maneira. Então, porque aí eu já começava, né, com as 500 legislações, chamava a Convenção das Pessoas com Deficiência, chamava também a LBI, e aí, infelizmente, assim, né, eles conheciam da pior maneira. Então, eu gosto muito da questão de leis e normas e tudo que é regra, e isso desde sempre. E aí, então, muitos professores foram me conhecendo por esse aspecto, mas era um ou outro. Na maior parte das vezes, porque eu sempre me conheci como uma mulher com epilepsia. E eu sempre tive crises, o que acontecia? Eu chegava no hospital, era uma época até que eu não estava trabalhando, e eu precisava do atestado para poder levar e abonar minhas faltas na faculdade ou na pós-graduação. E aí o professor, assim, muitas vezes falava para mim, então, eu tô vendo que você já tá bem, então, mas minha boca tá mordida, não adianta. Cansei dessa briga, levei na faculdade todos os meus documentos, minha ficha completa, desde quando eu nasci, e aí eles não precisaram mais que eu realmente fizesse esse trabalho todo, fosse ao médico, porque eu passei várias humilhações da pessoa olhar para minha cara achando que eu só queria um atestado. E aí os professores, não, pode ficar tranquilo, olha, você pode, assim como eu encontrei professores que eram terríveis, e como eu comentei, né, que existem pessoas e pessoas, na primeira resposta, aqui também, dentro da universidade, encontrei muitos professores que, não, olha, só me escreve, fala que você teve crise, que você não vai poder vir, e pronto, tá tudo certo. E foi assim na minha graduação toda, quando eu fiz a primeira graduação, agora eu estou na segunda graduação, e nos professores da pós-graduação também é a mesma coisa. Então, isso é muito bom quando a gente encontra pessoas assim que são bem acessíveis. E antes que eu peça para a Vanessa finalizar esse ponto, eu acho que existe um critério de liderança, né? Liderança é quando a gente fala de competências. Isso é um aspecto que a gente vai colocar como soft skill, né? Então, por exemplo, a Kátia, que antes de psicóloga já tinha uma experiência profissional grande, né? E agora, como psicóloga, eu acho que você tem um pouco mais de propriedade, mais propriedade para falar do tema, né? Sob essa perspectiva, que habilidades você sente, Kátia, que um líder ou um professor ele tem que desenvolver, e ele vai desenvolver isso através, por exemplo, de estudo, através de uma terapia, às vezes? Como que é isso? Como que o líder pode desenvolver isso? Você tem como que você tem essa percepção? O estudo sempre acrescenta muita coisa fundamental. Porém, eu até vou começar a desenvolver um trabalho junto a escolas. Por quê? A gente precisa fazer a psicoeducação dessas pessoas, porque não basta
a leitura, porque você faz a leitura, você não consegue extrair daquele papel a realidade do autista, das necessidades do autista. Porque quando você diz que é autista, as pessoas te questionam, porque você não tem uma etiqueta escrita autista. Se você está com o braço quebrado, logo vão te ajudar. Se está com uma perna quebrada, vão te ajudar. Se você é autista, não. E esse impacto a gente só consegue causar nos professores através de palestras, com a psicoeducação mesmo. Porque a leitura acaba entrando naquela coisa, é mais uma coisa que eu li. E tudo bem, se culpa a vida, tinha que ler, e não causa aquele efeito transformador que a gente precisa que ocorra, porque se o professor se transforma, ele vai replicar isso. E um dos caminhos que eu vejo para que a gente consiga dar mais visibilidade, aqui nós estamos falando do autista, mas tem várias especificidades que a gente precisaria dar visibilidade. Nós vamos focando no autista. Para que isso aconteça, é que os professores realmente compreendam o que é o ser autista para reproduzir para os seus alunos e, inclusive, estarem solucionando algumas pequenas coisas que não precisariam deixar tomar um vulto tão grande como um bullying numa escola. Porque quando eu falo bullying, não é na escola. Eu sofri bullying na faculdade. Porque eu não compreendi por que eu sofri bullying. De repente, no grupo do WhatsApp da sala, era tiro de tudo quanto é lado. Eu falei assim, mas o que foi? Só depois que veio meu diagnóstico de autismo, é que eu percebi que eu não devia estar compreendendo o que estavam falando. Me falava alguma coisa, eu respondia errado. Mas por que isso acontecia? Porque eu não estava no meu hiperfoco. Porque o meu hiperfoco é a psicologia, é o atendimento. Eu estou com o paciente, eu consigo ler tudo que ele fala, as expressões faciais, tudo. E quando eu estou na vida social, não, porque você baixa a guarda, você saiu da atenção constante, focada na coisa. Então, isso é uma coisa que é muito importante que a gente passe para os professores, para que seja multiplicado. Eles são uma fonte de multiplicação de conhecimento muito grande, mas infelizmente na faculdade que eu fiz também, apesar de ser psicologia, nós vimos muito preconceito, a psicofobia é uma coisa que é estampada. Eu andei estudando sobre. É interessante que a psicofobia, ela existe por parte dos médicos, por parte dos não médicos e dos próprios pacientes. Que a gente vê essa psicofobia em relação ao paciente admitir que tem o problema e que precisa pedir ajuda. Porque até você receber, você reconhecer, saber como lidar, aquilo é um problema. Depois, ele deixa de ser um problema para ser algo que você vai manejar, como disse a Vanessa, você vai adquirir estratégias para lidar com aquilo. Então, respondido? Claro. E assim, né, de certa forma, se a gente for analisar, é como se a faculdade e a empresa tivesse que ter previamente algum nível de seja treinamento, consultoria, através de um psicólogo, uma psicóloga, para treinar essas pessoas a entender o que ela está fazendo, se o vocabulário que ela está usando está seguindo esse tipo eu vou chamar de direção ou não, se está puxando por um lado. Então, é interessante como que, através dessas simples conversas, a gente descobre que a empresa, apesar da empresa tem muita empresa que se preocupa, a gente tem vários exemplos de empresas aí que tem esse teor de preocupação, mas olha que interessante, né? Então, será que a empresa, a faculdade, não deveria ter um psicólogo dentro da empresa, dentro da faculdade, ensinando essas pessoas essas competências, né? De como elas podem aprender a lidar melhor com as pessoas, aprender a desenvolver melhor pessoas neurodiversas, a aprender até mesmo, e aí eu acho que não sei se cabe a elas, mas aprender a detectar isso, né?
será que tem alguns comportamentos, seja no ensino médio, seja na faculdade, seja na pós, ou até mesmo na empresa, que demonstre algum nível de neurodiversidade, né? Não sei se isso é possível, não sei se é factível, mas será que não é algo a ser questionado no dia a dia, né? Muito legal. E aí, assim, eu sei que cada uma de vocês teve o seu diagnóstico, se eu posso chamar de diagnóstico, me corrija se eu estiver falando besteira, em épocas diferentes, né? Então, a Vanessa é mais ou menos, no quanto tempo? Um ano, mais ou menos? Um pouquinho menos, né? Brigou com o mudo também. Eu estou com o microfone. Dá F5 que vai. Isso aconteceu ontem com alguém, que eu ficava desmutando e mutando toda hora. Reinicia, dá um refresh na página aí, reinicia a página que vai. Pronto, ela vai reiniciar lá. Hoje é o dia do F5, tô falando. Muito legal, mas enquanto a Vanessa entra, então cada um de vocês teve um diagnóstico em épocas diferentes, né? Então, Paloma, quando foi sua constatação, sou autista? Bom, eu recebi meu diagnóstico no final de 2018 e eu só descobri mesmo que eu sou autista porque eu desconfiei do meu esposo. E a partir disso, eu comecei a pesquisar tudo sobre autismo e fui me identificando com vários aspectos, várias características, e descobri um mundo à parte do autismo feminino, que até então eu desconhecia, e conhecia uma pessoa ou outra na universidade, e aí comecei a tirar dúvida sobre as questões do autismo feminino, e eu, nossa, gente, então, por isso que eu sou assim. Aí, de repente, eis que tudo fez sentido na minha vida, eis que, sabe, toda a minha vida, assim, por um momento fez sentido. Então, assim, meu esposo também é autista, então nós somos um casal de autistas. Ah, entendi. Então, por suspeitar dele, você descobriu o seu. Exato. Entendi. Porque você já interagia antes, né? Você já tinha ali pessoas ao seu redor que tinham essas características. Legal. Então, você há mais ou menos aí 4 anos, né? A Vanessa, vamos ver se você consegue tirar do mundo agora. Consigo. Eu peguei meu diagnóstico foi em janeiro só, mas eu, assim, suspeitar por conta própria, eu já pesquisava sobre autismo quando eu tinha, tipo, 12 anos e sofria bullying. É que eu não tinha comentado com ninguém, mas eu pesquisava muito sobre isso porque eu sempre fui a pessoa estranha, esquisita, que todo mundo zoava, e era tão chato ficar ouvindo aquilo, sabe? Eu fui tentar pesquisar aquelas características que eu tinha, e eu via que aquelas características eram muito presentes nos autistas, mas é diferente todo esse universo de autismo feminino, e para ajudar, eu tenho a superdotação que acaba mascarando ainda mais muitas das minhas características, das minhas dificuldades do meu autismo, que as minhas dificuldades foram muitas vezes invalidadas pelas outras pessoas na escola, na família, em diversos contextos, então eu não conseguia receber a ajuda que eu tanto precisava, porque não acreditavam em mim quando eu falava, eu não consigo fazer isso, eu estou em dificuldade com aquilo. Não, mas você é tão inteligente, o que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada. E só agora que eu fui realmente conseguir esse diagnóstico, porque um amigo que é autista falou, Vanessa, você é autista, vai procurar uma avaliação. Ele até brincava, né? Eu falava alguma coisa, aí, ó, tá vendo? Tá autistando de novo. Porque entre a gente permite brincar assim, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, será? Eu acho que você tem razão. Fui ver e era mesmo. E a gente usa essa expressão, né? Não, porque eu não quero você estar autistando, Vanessa, para. Mas vamos conhecer-nos? Não quero conhecer ninguém, você está autistando, Vanessa, para. E aí, claro que tem um limiar, né? Que você tem que entender, que às vezes não quer, não é questão de, tipo, existe um desconforto ali propiciado, eu não quero, e ponto. Então, tem que entender também esse limiar, né? Sim. E a Kátia, depois de anos... Através do diagnóstico da minha filha, na verdade foi o seguinte, eu respondendo um questionário para a psicóloga dela, a psicóloga falou assim, olha, fala para sua mãe parar de responder, porque ela precisa passar por uma avaliação, porque o comportamento de vocês é muito parecido.
Tanto é que a minha filha tinha brincadeiras solitárias. Eu via, tinha minha sogra, chegava assim, nossa, mas sua filha, ela brinca muito sozinha, né? Aí eu peguei e falei assim, mas qual o problema? Eu sempre brinquei sozinha e estou aqui feliz da vida, completa. E assim foram as coisas, foram sendo as descobertas. Isso tem 1 mês e pouco que fechou o meu diagnóstico. É interessante, né? Porque eu sou psicóloga, vai falar assim, mas você não percebeu? Eu não sei se ocorre com vocês, mas muitas das coisas eu percebi pelo que os outros falavam sobre mim. Porque eu não consigo ver que eu tenho um comportamento diferente. Eu não consigo perceber que eu falo alguma coisa assim, de uma maneira muito formal. Eu estou me cuidando aqui para tentar falar mais normalzinho, né? Eu fui escrever algo para colocar no meu site. Eu até mesmo falei assim, autistei, porque era uma frase que estava linda, perfeita, maravilhosa, um português impecável, rebuscado, e ainda coloquei que embasada cientificamente, até... Gente, estava lindo. Eu falei, eu faria um quadro e poria na parede da sala. Mas não é isso que as pessoas vão compreender, vão achar que eu estou assim, o quê? Um patamar assim, olhando de cima a baixo? Não. Não, porque eu quero que entendam que eu estou ali realmente para colaborar. E ainda mais com o meu diagnóstico, facilita esse feeling, para você detectar determinadas nuances que a gente não tinha antes. E coisas que só o neurodiverso consegue identificar. Por isso, voltando lá atrás, Felipe, quando você falou de repente, os professores terem como está identificando alguma coisa, eles podem ver que algo não está muito bem. Sugerir um encaminhamento para um psicólogo, algo assim. Mas não mais que isso, porque é muito sutil. E aqui estou vendo aqui, nós 3 mulheres autistas, é muito difícil diagnosticar mulher autista, tanto é que menina autista tem pouquíssimas diagnosticadas, porque nós crescemos e somos diagnosticadas, porque socialmente a mulher é criada para ser mais recatada, mais quietinha, arrumadinha, quietinha no mundo dela, não interagir muito, porque é tudo questão da etiqueta. Então, quanto mais caladinha ali no canto dela, melhor. Sinal que é uma garota exemplar. Não, é uma garota autista, que não consegue se relacionar com os outros, que está fechada no mundo dela. Então, isso tudo mascara muito. E chega na época de adulto, os nossos filhos vão sendo diagnosticados, ou maridos, como você percebeu, mas só percebeu porque você trabalha com inclusão, uma coisa e outra, então você já tem um olhar voltado para isso. Aí sim, a gente vai descobrir esses adultos. Por isso que eu estou fazendo a minha pós em terapia cognitivo-comportamental, por quê? Eu pretendo me especializar, sim, no atendimento de adultos autistas de nível 1, porque esses adultos, eles são deixados à parte. A maioria dos estudos são para crianças, não temos para adultos. Então, eu quero estar me aprofundando nisso para poder me ajudar e ajudar ao outro. Porque para que eu possa ajudar ao outro, eu tenho que estar bem. E é essa a ideia. E tentar autistar menos, assim, quando eu estiver fora do meu hiperfoco. Isso é uma coisa que a gente comete mesmo, essas gafes. Não são gafes, né? É nosso modo de ser. Eu não entendo como gafe, mas olhando pelo olhar neurotípico, tá? Gafe. Porque para a gente é só a gente, se tivesse só entre a gente falar assim, estaria tudo perfeito. E até mais prático, porque a gente não tem isso de falar uma coisa e querer dizer outra. Não.
A gente fala o que a gente pensa, ótimo, está esclarecido. Vem um problema do mundo, a gente pega, analisa, resolve, próximo. Não tem isso de ficar chorando em cima daquilo. Não, está resolvido. Se aquela resolução não for mais adequada, de repente você precisar rever, você revê, resolve, parte para outra. Agora eu vou parar de falar, porque como a maioria do autista, como se empolga, fala muito, né? É engraçado que tem 2 pontos aí, acho que são bem legais, né? Que primeiro, esse último ponto que você colocou da querer dizer uma coisa e falar outra, isso a gente faz. E aí, às vezes, eu vou fazer isso com a Vanessa e nunca dá certo. Eu falo uma coisa querendo dizer outra, ela entende outra coisa e aí não encaixa. Aí eu falo, não, associa. Não, mas o que associar com o quê? Não faz sentido. Aí, quando eu invento uma expressão, então, aí piora, porque aí eu falo uma expressão que é minha, ela fala, que tem a ver o teto com o céu, com a árvore? Não, nada, eu estou inventando aí. E a Kátia roubou uma pergunta minha, que eu ia falar, eu ia perguntar exatamente isso, né? Porque a diferença do homem autista para a mulher autista, né? E era uma análise que eu estava fazendo com a Vanessa esses dias, né? De que realmente se detecta muito menos mulheres autistas por toda a carga comportamental que a sociedade já traz em cima. Então, isso traz uma visão de mascarar os comportamentos e sintomas dentro disso, né? Eu lembrei, a gente estava vendo não um documentário, né? Tipo uma série, não é isso? É a série Amor no Espectro. Isso. Onde... Seu sorriso já me conhece. Todo mundo que acha que conhece, né? Isso é muito engraçado. Foi engraçado porque a gente estava assistindo um episódio e aí apareceu um cara em 30, menos até 10 segundos dele falando, eu falei, esse cara é autista? Peraí, a gente não estava assistindo um episódio. Eu coloquei aleatoriamente, ele não sabia o que era, ele viu uma frase, era ele procurando o checkbook. Ele falou, tipo, cadê o meu checkbook? Mas com o jeito, tipo, meio desesperado de procurar o que ele tinha perdido. Ele falou, esse cara é autista? Eu fiquei, tipo, por quê? Ele falou, por causa do exagero. Eu fiquei, tipo, não é exagero. Ele, tá bom, é exacerbação na forma de falar. Eu, sim, ele é, mas como que uma frase, sabe? Mas você faz a mesma coisa, é uma reação desproporcional. Não é desproporcional, é a nossa reação. É uma reação diferente da de vocês, mas não é exagerado ou desproporcional. A minha verdade pode ser diferente da sua verdade, mas é o meu sentimento. Ele é válido e é a minha verdade naquele momento. E foi interessante, né? Porque, e aí fez essa discussão da comparação veio disso, né? Que ele, eu acho que ele era nível 1 também ou não? Nesse episódio? Eu acho que ele é nível 2, mas eu não lembro. Porque mesmo se ele fosse nível 1, ainda assim seria perceptível comparado com a mulher autista, né? Então é interessante como existem camadas sobre camadas sobre camadas para você conseguir não só identificar, mas tirar essas máscaras, né, que se criam, que a pessoa cria de mascarar comportamentos, certos tipos de ambientes. Pessoal, a gente está chegando, temos mais aí 13 minutinhos do nosso painel. E eu queria perguntar para cada um de vocês, eu tenho várias perguntas aqui, mas não vai dar tempo de fazer todas. Então, eu vou fazer uma que, em tese, fica como uma pergunta final, mas, se sobrar um tempinho, eu faço mais um. Que é, que dicas vocês dariam hoje para as empresas, de forma geral, para conseguir dar mais suporte para as pessoas? Porque a gente sabe, por exemplo, o autista, ainda mais o autista que tem TDAH, né, tem uma dificuldade, às vezes, para se concentrar, ou para iniciar uma tarefa, ou para parar de fazer aquela tarefa, né? E isso tem seus diversos efeitos, alguns em tese positivos, né? Outros negativos. E existe um desafio aí, porque se um autista com TDAH tem qualquer uma dessas dificuldades, já é um problema, ou poderia ser visto como um problema por uma empresa com um pensamento mais clássico, por assim dizer, né? Seja iniciar uma tarefa, seja concluir uma tarefa. Concluir, por exemplo, é uma questão que às vezes pode ser um problema, né? Então, que dica vocês dariam para as empresas para conseguir apoiar mais os profissionais, seja para entrar na empresa ou para se sentirem seguros nas empresas?
E eu acho que a segurança é um ponto importante, né? Porque imagina uma pessoa que não tem o diagnóstico, ou que tem, mas a empresa não entende. E essa pessoa tem uma dificuldade para iniciar uma tarefa ou alguma coisa desse tipo. Quão segura ela vai se sentir, né, de ainda estar naquela empresa? Então, que dica vocês dariam para esse profissional conseguir entrar e se sentir seguro na empresa? Vamos começar pela Vanessa. Olha, para entrar, eu não sei, mas de uma forma geral, eu acho que numa empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer essa pessoa, porque cada pessoa é única e tem necessidades diferentes. Não vai ter uma solução que é tamanho único, sabe? Então, você tem que entender as suas necessidades e pensar junto com essa pessoa formas de atender essas necessidades de maneira que você consiga ter melhores resultados, que essa pessoa se sinta confortável, que ela se sinta bem naquele ambiente e que ela possa também produzir melhor, porque a empresa, no final das contas, ela quer lucrar, né, gente? Não dá pra gente negar. Então, tem que ser bom para os dois lados. Mas não tem como você fazer isso sem você entender o que aquela pessoa precisa. Então, para mim, esse é o ponto fundamental. Uma pessoa, eu, por exemplo, eu preciso de estar com o meu abafador de ruído. Eu não vou conseguir me concentrar jamais em um lugar muito movimentado, em um lugar barulhento. Eu preciso de uma sala para mim. Outra pessoa não tem problema nenhum de trabalhar em um lugar aberto, que são aquelas mesinhas com 30 pessoas e está tudo certo. Tem pessoas que conseguem trabalhar assim, mas que precisam de todas as instruções por escrito. Porque se você só escuta, você não consegue memorizar tudo aquilo, lembrar o que você tem que fazer, lembrar os prazos. Precisa receber essas instruções por escrito. No caso, eu preciso das duas coisas. Mas são coisas que você vai organizando, você vai descobrindo quais são essas necessidades e você vai combinando isso. Então, são tudo combinados que tem que ser feitos de acordo com as necessidades individuais. Legal. Kátia. Mesma pergunta, tá no mundo. Agora foi. O ideal seria que, quando se tem entrevista, todos fossem olhados como únicos, né? Porque mesmo os neurotípicos têm algumas peculiaridades. Porque o neurotípico pode ter TDAH e precisar da lista sequencial para poder fazer o seu trabalho. Isso seria o ideal, mas a gente não consegue. Então, que pelo menos tivesse uma escuta, já que você passa por uma psicóloga numa entrevista, certo? Que pudesse ser avaliado muito rapidamente, seria mais na pergunta mesmo, se tem alguma especificidade, eu prefiro colocar assim, para ser relatada, e a partir dessa especificidade, ser projetado um local de trabalho, porque mesmo sendo autista, tem aquele que suporta barulho, tá ok, mas tem aquele que não suporta cheiro, eu não suporto perfume, não aguento. O barulho até que vai um pouco, se não for ensurdecedor, vai, eu consigo numa sala de aula estar tranquilamente. Então, tem autista que vai conseguir trabalhar em grupo numa boa, e você vai ter que fazer, a partir dessa entrevista, entender o que aquele funcionário vai querer e dar de acordo. E outra coisa, pensar que aquele funcionário, ele tem um hiperfoco, mas cuidado na cobrança de resultados por esse hiperfoco do autista. Porque normalmente pensam numa superprodução por causa do hiperfoco. Menos, porque os autistas têm, eu gosto muito de colocar a história das colheres, tem 12 colheres de energia e o neurotípico tem infinitas colheres de energia. Quando acaba essas 12 colheres de energia nossa, ela não se repõe como o dos outros. Então, não adianta, mesmo que a gente tenha um hiperfoco, não adianta esperar que a gente vá ter um resultado muito além, porque se acabar a energia, acabou o processo, mesmo tendo o hiperfoco. A gente vai ter que parar, vai ter que descansar, vai ter que dormir, quiçá no dia seguinte a gente vai ter condições de estar zerado com as 12 colheres de energia. Então, seria isso.
Muito legal. Por fim, Paloma, que dica você dá aí para essa galera? Bom, mais uma vez, o ideal seria que nós tivéssemos o design universal, né, para a gente pensar em todo mundo, incluir todas as pessoas, e pensando isso dentro de uma empresa também. Pensando no que nós temos hoje e tentando caminhar nesse sentido, trazendo um pouco de consciência para que as pessoas caminhem nesse sentido nas empresas, seria muito importante conversar primeiro com o autista. Cada autista é único, cada autista vai precisar de uma adaptação diferente. Assim como a gente está falando aqui de suporte nível 1 para um autista, às vezes o autista ele é suporte nível 1 em uma situação e ele é suporte nível 2 em alguma situação também. Existe isso, e de repente ele chega na empresa, ele precisa um pouco mais de suporte. Existem essas situações, então, e tudo isso ser levado em consideração. Como você tinha perguntado para a Vanessa, na questão de quando entrar na empresa, então, quando for fazer uma entrevista, eu posso dizer aqui que a entrevista tem que deixar muito à vontade a pessoa e tem que não ficar atento a como o modo de falar, o modo diferente de se comportar e dar a oportunidade, inclusive, já sabendo que essa pessoa é autista, sabendo qual é o melhor local para fazer a própria entrevista, horário, tudo isso para que as pessoas elas se sintam mais à vontade e possam dar o máximo de si. Então, isso é um primeiro ponto. Eu tive uma ótima experiência nessa questão. Quando eu entrei mesmo no Mercado Livre, isso não porque a empresa específica, mas porque é o que eu tenho como referência. Eu cheguei lá, como eu tinha acabado de receber praticamente o meu diagnóstico, isso foi em junho de 2019, então estava bem recente, assim, fazia só 6 meses que eu tinha meu diagnóstico. Eu cheguei falando, inclusive na entrevista, que eu era autista, fui me apresentando e coloquei dentre as características. Isso foi muito bem recebido. Então, esse tipo de situação é ser entendido realmente, então, como uma situação normal e como uma situação que esteja dentro das características, e a gente pensando até mesmo no modelo social da deficiência, né? Então, que realmente é respeitar a pessoa. E dentro do ambiente de trabalho, saber se aquele autista, de repente, precisa, em alguns momentos, uma sala de descompressão, porque eu tenho, por exemplo, crise de ansiedade, às vezes eu preciso ficar muito quietinha, muito, muito mesmo. Eu consigo trabalhar numa mesa com várias pessoas, mas tem momentos que eu não consigo ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu simplesmente quero ficar trancadinha e aí eu consigo trabalhar. Fora isso, não. E também na questão do transporte público, porque eu tenho fobia social. Gente, foi uma maravilha para mim a questão da pandemia nesse sentido de poder trabalhar em casa, então poder trabalhar remoto, porque não pegar transporte todos os dias e voltar, isso é uma maravilha, é excelente. Então, é muito, muito bom esse aspecto, e então sempre conversar. Empresas que oferecem essa questão de um suporte para a pessoa também trabalhar remotamente, isso é um ponto bem positivo para vários autistas. E quando se tem as reuniões, saber quanto tempo a pessoa aguenta na frente de uma tela, porque a gente cansa muito rápido, realmente, e ainda mais nas reuniões, que as pessoas elas começam a se atropelar, elas começam a falar uma em cima da outra, muitas vezes. Tudo isso, e tem que estar, as regras teriam que estar claras, né? Mas nem todas as reuniões, isso, assim, todo mundo espera um ou outro para falar. Enfim, eu sei que, no caso, um pouquinho disso, e saber se a pessoa vai precisar, sim, dessas adaptações, como a Vanessa colocou, que o dela, ela precisa do fone, e isso tudo a empresa tem que fornecer, nesse caso, porque são as tecnologias assistidas, o mínimo que ela tem que oferecer para que a adaptação razoável que se diz na própria legislação. Então, e oferecer o conforto para que daí, a partir daí, a pessoa desempenhe todas as funções em situação de equidade com outras pessoas.
Isso é muito legal. E até, quanto mais se dá visibilidade, né, Paloma e todo mundo, mais a gente consegue ter acesso a essas coisas, né? Porque se você for pegar, por exemplo, tudo bem que tem tipos e níveis, né, mas um fone de ouvido para abafar ruído, por exemplo, hoje, se você quiser um com qualidade, ele é caríssimo. Né? Se você quiser alguns outros equipamentos sobre isso, são caríssimos. Tudo bem, a parte de luminosidade e tal, você tem acesso, né? Mas esse nível de visibilidade é importante para tornar mais acessível, principalmente financeiramente. Né? Eu acho que esse sentimento de segurança, de você poder, né, como você falou, eu falei que era autista e foi tudo bem. Eu não sei o que a pessoa do outro lado, no RH, por exemplo, está ouvindo, né? Entra autista, o que ela processa? Né? Então é importante ter, novamente, o que a gente falou, a educação, o treinamento em cima disso. Muito legal, pessoal. Ó, agora são exatamente 19h04. A gente está acabando aqui o nosso painel. Muito legal. Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Eu acho que foi um papo extremamente rico, não só que a gente teve hoje, mas durante todo o dia. Um conteúdo didático, simples, direto. E de novo, né? A gente não está complicando nada. Estamos só falando, cara, se preocupe mais com as pessoas. Né? Tão simples quanto isso. Lógico, executar algumas dessas coisas é um desafio grande. Mas a linha de raciocínio é simples. Né? Pessoal, não se esqueçam, agora, hoje eu lembrei, ó, de responder a enquete, dar um feedback no dia a dia. A gente tem outra trilha amanhã, outras várias palestras amanhã, então vai ter um conteúdo bem legal para a gente trabalhar. Vai ter conteúdo sobre impressão 3D, vai ter conteúdo sobre vieses inconscientes, muito legal. Vamos falar sobre frameworks, vamos falar da relação da mulher na trajetória para o sucesso na carreira. Vai ter bastante conteúdo legal. Então, e por fim, agradecer as nossas painelistas. E painel só de mulheres também. Então, chega de ter só homem em painel. Brincadeira. Então, agradecer a Paloma pelo tempo, agradecer a Kátia, agradecer a Vanessa por todo o conteúdo que vocês trouxeram, por toda essa visão, essa simplicidade, essa didática que vocês trouxeram, e trazer um pouquinho também, né, principalmente a abertura, a coragem de vir aqui falar sobre esse tema, que muita gente tem dificuldade, não tem, às vezes, a coragem de vir falar sobre esse tema. Tá bom?